Bem, pessoal, estamos aqui para mais uma aula aqui do nosso curso de Física. Como combinado com vocês, hoje eu estarei falando sobre movimento em 2 e 3 dimensões. Primeiro uma pequena introdução e depois finalizamos aí com algumas aplicações, que é o movimento de projéteis e movimento circular uniforme. E o que eu gostaria de deixar aqui no início da aula é que a minha proposta não é de vídeos tutoriais, tá? Que é muito comum no YouTube, onde você encontra um conteúdo e a partir desse conteúdo aí você rapidamente sai aprendendo a fazer alguma coisa, né? Entre aspas, né? Então, o conteúdo dessas aulas, ele é para vocês estruturarem o estudo de vocês, para auxiliar no estudo de vocês na disciplina de física. Todos os exemplos que eu estou colocando para vocês é de extrema importância que eles sejam resolvidos. Eles precisam ser resolvidos. Vocês não podem pular etapas. É uma coisa diferente. Aqui não é um curso rápido de física, é um curso de física, tá bom? E se você quer se desenvolver na física, é importante que faça tudo. E o que nós estamos construindo agora, ele será usado até na mecânica quântica. Então é importante que essas disciplinas elas sejam tratadas de forma séria. Nós trataremos hoje de movimento em 2 e 3 dimensões. Bem, então aqui ó, eu desenhei o meu sistema de coordenadas cartesianas, espaço tridimensional aqui, XYZ, e o vetor R1 denotando a posição P1 e o vetor R2 denotando a posição P2. Então, supondo aqui ó, que eu tenho uma abelhinha, e essa abelhinha ela está voando no espaço e ela sai de P1 e chega a P2. Ela faz uma trajetória aleatória aqui, saindo de P1 chegando em P2. Pode ser essa trajetória aqui, ok? Então, esta é a trajetória da abelhinha de P1 até P2. Porém, o que eu quero saber inicialmente, qual é o deslocamento da minha abelhinha de P1 até P2? Como nós já verificamos isso, deslocamento é um vetor que liga a origem até a extremidade. Então, é isso que nós vamos escrever aqui, o vetor deslocamento. Então, este é o vetor deslocamento. Ó. E o vetor deslocamento, ele nada mais é que R2 menos R1. Ok? Então, lembrando que essa abelhinha ela está se deslocando no espaço e a posição R1 ela é designada pelos vetores x1 na direção y, y1 na direção j e z1 na direção k. Da mesma forma, a posição P2 desta abelhinha no espaço, ela é designada pelo vetor R2. E o vetor R2, ele é igual a x2 na direção y, y2 na direção j e z2 na direção k. Então, como eu tenho as posições, eu posso calcular o deslocamento. Então, o meu deslocamento, que eu vou chamar ele de ΔR, ele é igual a R2 menos R1. Ok? Então, este vetor de deslocamento, que eu irei denominá-lo ΔR, ele nada mais é que a subtração vetorial entre os vetores R2 e R1, e os vetores R1 e R2 eles são designados por essas coordenadas. Então, agora eu irei calcular a subtração vetorial. Então, ó, isso eu estou fazendo toda hora, eu não sei se eu avisei para vocês. Ó.
apesar de ser uma subtração aqui, eu coloco o sinal de mais aqui, justamente para dizer que a equação continua na outra linha. E aí, na outra linha, eu continuo com o sinal de menos, ok? Então, obviamente, por se tratar de vetor, eu posso escolher uma opção melhor para escrever essa subtração, né? Posso escrever essa subtração de uma forma mais agradável aos olhos, que é separar as componentes, né? Porque se é um vetor no espaço tridimensional, ele tem 3 vetores unitários, então eu irei escrever essa subtração separando as componentes unitárias. E aí eu vou ter que o meu ΔR, ele será dado por... Então, muito simples e básico, separei as componentes, e as minhas componentes são x2 menos x1, y2 menos y1j e v2 menos v1k, sem problemas. Agora, percebam aqui que eu denominei o meu R2 menos R1 como ΔR. O que eu irei fazer agora é a mesma coisa. O meu x2 menos x1, eu chamarei de deslocamento ΔX. Da mesma forma que o meu y2 menos o meu y1, eu chamarei ele de um deslocamento ΔY, e o Z2 menos Z1 de um deslocamento ΔZ. Dessa forma, eu escrevo o meu vetor deslocamento. Então, este aqui é o meu vetor deslocamento. Então, percebam que, tendo o meu vetor deslocamento, eu posso calcular a velocidade média desse deslocamento de P1 até P2. Então, é isso que eu irei fazer agora, tá bom? Então, a minha velocidade média é o espaço percorrido, ΔR, ou deslocamento percorrido, ΔR, dividido pelo intervalo de tempo desse deslocamento. Então, a minha velocidade média, então, como é uma velocidade vetorial, eu vou usar esse índice MED para denotar que essa velocidade é média, tá bom? Então, minha velocidade média, como nós já definimos anteriormente, é o deslocamento dividido pelo tempo. Então, é isso aqui, ó, ΔR dividido por ΔT. Ok? Então, o que eu irei fazer agora é escrever o meu ΔR como suas componentes ΔX, ΔY e ΔZ. Então, a minha velocidade média, ela será ΔXi mais ΔYJ mais ΔZK, tudo isso dividido por ΔT. Por conveniência, o que eu irei fazer agora? Eu irei separar as componentes de velocidade. Então, para isso, eu irei reescrever essa equação, não deixando o ΔT como fator comum, e escrevendo ele como fator individual. Agora, eu lanço a pergunta, que obviamente eu respondo porque é uma videoaula. O que é ΔX sobre ΔT? Vocês concordam comigo que ΔX sobre ΔT nada mais é que a velocidade média na direção x? E ΔY sobre ΔT é a velocidade média na direção y? E ΔZ sobre ΔT, a velocidade média na direção z? Então, escreverei essa expressão desta forma. Então, a minha velocidade média, o meu vetor velocidade média, nada mais é que a componente da velocidade média em x, y e z. Então, para não ficar muito poluída a minha notação, eu escrevi Vx entre parênteses e coloquei um índice denotando que ela é média. Então, o meu vetor velocidade média vai ser vai ser a soma das componentes da velocidade média em x, y e z. Obviamente que, tendo a velocidade média em mãos, o passo seguinte desse processo é justamente calcular a velocidade instantânea.
Então, nós já trabalhamos nas aulas anteriores isso, mas a minha intenção para essa gravação é que no futuro eu grave as aulas anteriores, tá? Como eu não estou conseguindo organizar meu tempo para fazer as anteriores agora, e tem um processo de edição que consome também bastante tempo, então, por enquanto, a gente vai manter a parte do curso que nós paramos para frente, tá? E não a que ficou para trás, mas eu me comprometo a gravar o que ficou para trás. Então, essa parte nós já resolvemos em sala de aula. Agora, nós iremos obter, a partir da velocidade média, velocidade vetorial média, a velocidade vetorial instantânea. E o processo, ele é muito simples. Na verdade, a velocidade instantânea é o limite com ΔT tendendo a zero da velocidade média. E é isso que nós iremos fazer agora, tá bom? Então, basicamente, aplicar o limite com ΔT tendendo a zero na velocidade média. Então, agora eu irei fazer de forma bem detalhada para que vocês entendam este resultado com mais clareza. Eu poderia já escrever o resultado diretamente, mas eu irei fazer mais 2 passos aqui que auxiliarão nos seus estudos. Então, a primeira coisa que eu irei fazer é justamente escrever a minha velocidade usando esta equação que eu já obtive anteriormente, tá? Então, a minha velocidade instantânea, ela é limite com ΔT tendendo a zero de Δx sobre ΔT. Então, o que eu faço aqui agora é tomar o limite com ΔT tendendo a zero e tornar esses intervalos infinitesimais. Consequentemente, essa expressão aqui, ela é a definição de derivada. Desta forma aqui, eu posso escrever a velocidade instantânea da seguinte maneira. Eu posso escrever como x, y, z são função de t, a minha velocidade instantânea, o meu vetor velocidade instantânea, ele é dx dt na direção y, dy dt na direção j e dz dt na direção k, o que corresponde à velocidade instantânea em x, a velocidade instantânea em y e a velocidade instantânea em z. Então, a velocidade instantânea nada mais é que a soma das componentes das velocidades instantâneas em x, y e z. Então, agora que nós determinamos a velocidade instantânea, iremos calcular a aceleração média e, consequentemente, a aceleração instantânea. A aceleração média nada mais é que ΔV sobre ΔT, e pode ser escrita da seguinte forma: ΔVx ΔT. Então, a aceleração média nada mais é que a aceleração média, a soma das componentes da aceleração média em x, y e z. Desta forma aqui, ó, a médio, ou seja, a aceleração média é a componente das acelerações médias na direção x, y e z. Ok? Então, sem dificuldade alguma, o mesmo raciocínio feito para velocidade tem que ser feito para aceleração. E agora, finalizando a aula já, a aceleração instantânea, ela é obtida através da aceleração média, tomando o limite com ΔT tendendo a zero. Sem dificuldade, eu já irei colocar o resultado aqui. Não é necessário repetir o procedimento, porque o procedimento é análogo, a única variável que eu substituo é o ΔX, em vez de ΔX, o ΔV, e o ΔVx, perdão. Então, eu já posso colocar o resultado aqui e, desta forma, finalizar a nossa aula, tá? Bem, então, como eu disse, a aceleração, ela vai ser a derivada da velocidade em x com relação a t na direção y, a derivada da velocidade em y com relação a t na direção j, e a derivada da velocidade em z com relação a t na direção k, e isso me oferece a x na direção y, a y na direção j e a z
na direção K, da mesma forma com que a velocidade e o deslocamento, a aceleração ela é igual à soma das componentes da aceleração em x, y e z. Então, desta forma aqui, com esse conjunto de equações, eu sou capaz de abordar e resolver e tratar de movimento em mais de uma dimensão. Então, eu mudo a característica, né? Eu deixo de tratar um movimento como um movimento escalar e passo a abordar o movimento da forma vetorial. Então, pessoal, encerramos a aula de hoje aqui nesse tópico, nesse ponto aqui, porém, não acaba aqui. Eu estarei fixando no comentário a respeito da aula um exemplo do Halliday, que é muito importante que seja resolvido. Porque nesse exemplo, ele vai mostrar qual é a relação do vetor velocidade com a trajetória e como o vetor aceleração, ele normalmente ele se direciona com relação à trajetória. É óbvio que isso depende das circunstâncias, mas é importante que vocês façam esse exemplo, tá? Como eu disse, a minha aula não é uma aula tutorial, ela é uma aula para que vocês, para auxiliar os estudos dentro do curso de física. E, obviamente, que eu não estou aqui para oferecer tudo. Eu estou aqui para oferecer as ferramentas necessárias para que vocês avancem os seus estudos. Então, muito obrigado por assistir o vídeo. É importante que, se você está gostando do conteúdo produzido, divulgar e participar também, se tem dúvidas, porque eu percebo que as pessoas estão assistindo o conteúdo, estão acessando o conteúdo, porém, eu não estou, por enquanto, dúvidas não chegaram até mim. Então, é importante que vocês coloquem suas dúvidas nos comentários, ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e bons estudos.